Olá, eu sou Paulo Ricardo e vou falar um pouco sobre a indústria 4.0, engenharia de software e métodos ágeis e como tudo isso se conecta. Vamos começar essa série de vídeos falando primeiramente da indústria 4.0, né? Vamos falar da quarta revolução industrial. Essa nova revolução industrial está à nossa porta e, pela primeira vez, o Brasil participa ativamente desse processo. Essa nova revolução industrial, como a gente vai ver adiante nos vídeos, né, ela possui uma característica única de unir tecnologias e áreas que eram antes separadas, né? Em alguns casos, dentro de algumas indústrias, né, a integração era feita por uma folha de papel preenchida à mão, né? Então, para todo mundo falar a mesma língua dentro desse novo processo, vai ter que evoluir nas técnicas de gestão, né, como um pré-requisito para colocar em funcionamento, né, os conceitos dessa evolução. Vai precisar de uma evolução dos protocolos de comunicação, dos conceitos de comunicação, né, e a interatividade entre as tecnologias, que todo mundo chama de convergência digital, né, essa união entre o mundo da tecnologia de automação e tecnologia da informação, né, e isso vai trazer algumas questões que seria como evoluir na maneira de trabalhar com essas novas tecnologias, como adotar novas metodologias de desenvolvimento de projeto, de produto, de software para atender essas novas demandas, né? Como que vai ser o processo desse novo software de controle, né? Que, que vai ser gerado, né? Como que é o processo hoje e como que a gente vai mudar para essa maneira mais moderna e eficiente de trabalhar, como que a gente documenta o nosso software e como que a gente vai fazer essa gestão desse novo software também, né? Porque o software vai ter um papel central dentro dessa nova evolução, né? E tanto o software de controle do nível 2, como o nível 3, o SCADA, como softwares de gestão de produção que se conectando aos sistemas empresariais, né? Então, o software vai ter um papel fundamental ali dentro e aí esses softwares agora de diferentes níveis vão conversar também um com o outro. Mas no final, o que é a indústria 4.0? Indústria 4.0 é um conceito de indústria proposto recentemente, que engloba as principais inovações tecnológicas em TA e TI aplicados a processos de manufatura. São sistemas cyberfísicos, mais internet das coisas, mais internet dos serviços, tornando processos produtivos mais eficientes, mais autônomos e mais customizáveis. Tem que ter em mente que a indústria 4.0 é mais um conceito que uma realidade, né? Ele ainda tem vários padrões que ainda estão sendo definidos. Nós já temos algumas plantas pilotos, alguns projetos pilotos, mas não é aquela realidade do dia a dia da indústria ainda, né? E ela está sendo possível em virtude de três grandes mudanças no mundo industrial produtivo: o avanço exponencial da capacidade dos computadores, a imensa quantidade de informação digitalizada, a gente pode compreender isso como Big Data, e novas estratégias de inovação, que envolvem pessoas, pesquisa e tecnologia. Entendendo a indústria 4.0 como uma evolução dos sistemas produtivos industriais, né, a gente pode citar alguns itens, né, que vai estar abrangendo isso daí. O primeiro é a redução de custos, né? Você utilizando essas tecnologias em busca sempre da redução de custo para maximizar o lucro dentro da atividade. Economia de energia, que também entra na redução de custos, mas também vai-se em direção ao impacto ambiental, vai-se em direção à demanda de energia, né, atual. Então, ela tem que evoluir.
nesse ponto. Então a gente tem também a economia de energia, aumento da segurança dos sistemas, tornar eles mais seguros para quem opera, mais seguros para as próprias máquinas, entendeu? Ele, ele é um dos pontos dessa evolução que a gente vai estar buscando. Conservação ambiental, né? É uma nova preocupação que tem aparecido cada vez mais, é uma preocupação real para todo mundo. Vários governos aí assinam diversos tratados para diminuição de poluentes, etc. Então, conservação ambiental entra nessa evolução do sistema produtivo. Redução dos erros, né? Redução, minimização de erros para uma maior eficiência do sistema produtivo, que vai auxiliar também no fim do desperdício, tentar aproveitar o máximo dos materiais, né? Tentar aproveitar o máximo a sua carga energética, tentar aproveitar o máximo que você tem na mão para auxiliar, né, também na redução de custos, na economia de energia. Então, ou seja, tudo acaba sendo um pouquinho mais conectado também, né? Transparência nos negócios, logicamente com todo um meio digital, com uma ampla conexão entre o cliente, até mesmo o cliente final, ou a cadeia produtora em si, você acaba trazendo mais transparência para o negócio. Não tem como você não pensar nisso. Aumento de qualidade de vida, tanto para quem trabalha como para quem consome dentro desse processo produtivo. E personalização em escala sem precedentes. O que acontece, né? Você hoje, você não tem um alto grau de personalização na maioria dos produtos que você compra, né? E uma das coisas da indústria 4.0 é a personalização de produtos. Logicamente, né, tem coisa que vai ser muito personalizável, tem coisa que vai ser pouco personalizado, vai da característica do produto em si também. E para essa chamada evolução, algumas tecnologias serão básicas, né? O IoT, o Machine to Machine, protocolos Ethernet, Machine Learning, Cloud Computing, Big Data, robôs, realidade aumentada, Cybersecurity e gêmeo virtual. São algumas das tecnologias básicas que vão fazer parte dessa evolução. E para que a indústria 4.0 aconteça, cada um vai ter um papel dentro dessa transformação digital. Então, nesse papel de cada um, nós teremos o governo com políticas, estratégias inteligentes, incentivos e fomentos, né? Tudo isso para trazer um ambiente de negócios, trazer um ambiente mais propício para essas mudanças. Empreendedores e gestores da indústria terão que ter visão, arrojo e postura proativa, ter uma postura mais positiva e uma visão de futuro para que comece a implementar, né, essas novas tecnologias, esse novo conceito. Instituições acadêmicas e de pesquisa têm um papel fundamental na formação de profissionais com a proximidade com a indústria, pesquisa sobre os temas envolvidos e disseminação de conhecimento para a sociedade. Eles serão fundamentais que produzam uma mão de obra que esteja realmente preparada para a indústria e essa nova mudança, né? Alguns perfis dos cursos vão ter que ser alterados de maneira real e séria para que tudo isso possa acontecer, porque não tem como começar uma indústria 4.0 com profissionais que não têm conhecimento sobre essa tecnologia. Vai faltar mão de obra e não vai ser possível implementar. Um novo conceito na indústria, consequentemente, gera alguns desafios. Para a indústria 4.0, a gente já pode começar a citar alguns principais. Um é o IT Security Issues, né? Os problemas de segurança em tecnologia de informação, que vão ser muito mais agravados com a abertura de redes que antes eram fechadas dentro dos parques de produção, né? As redes não eram nem baseadas em protocolos em internet, eram baseadas em protocolos seriais,
ficava todo mundo naquelas ilhazinhas, né? Era um risco mais de um acesso físico pessoal do que um acesso externo, né? E agora a gente vai ter redes que são baseadas em protocolo Ethernet, que agora não são isoladas em pequenas células, agora se conectam toda a planta produtiva, como também a sistemas ligados à parte de gestão da empresa, né? A parte de TI da empresa, como a gestão de compra, gestão de venda, gestão de manutenção, coisa que era um pouco isolada, agora tudo se conecta. Então isso cria um novo desafio para o TI, que tem que se unir ao TA e criar políticas de segurança para assegurar, né, a segurança da informação dentro do ambiente industrial. Confiabilidade e estabilidade para as comunicações críticas entre máquina e máquina, incluindo tempos de latência curto, né? A gente tem gargalos tecnológicos às vezes criados por má implementação da tecnologia, né? Agora o cuidado tem que ser redobrado para garantir a confiabilidade, a estabilidade, até a velocidade das conexões entre máquina a máquina e dos próprios sistemas em si, né? Com cada um dos novos sensores que se aplicam, com cada uma das novas tecnologias que vão se aplicando. Manter a integridade do processo produtivo, né? Uma coisa que mata qualquer implementação é para a produção no meio, para a máquina no meio, sistema parado, excesso de horas de manutenção, né? Então a gente vai ter que conseguir introduzir esses novos conceitos de tecnologia sem prejudicar de forma grave, né, a, a cadência da produção, a cadência da planta, né? A gente tem que manter o sistema produtivo confiável, né? Então, entra aí manter a integridade do processo produtivo enquanto vai fazendo essa opção por esse conceito, que inclusive por ter mais novas tecnologias, por ter, né, mais novas conexões, uma série de outras coisas, são sistemas que vão ter que passar por mais testes, né, e que ainda não tem nada muito extremamente maduro, então é, falhas podem acontecer, então tem que ter essa prevenção de falhas, tem que manter, né, a integridade do processo produtivo. Evitar empecilhos do TI, né? Ou seja, falhas em sistemas de informação, bug de SEO, né? Tem direto aí lançando alguma coisa que tem falha de segurança, falha de funcionamento, né? Falha de comunicação com o sistema de RP, que o sistema de RP da empresa caiu e a gente depende de informação do sistema de RP para controlar no sistema do MES, de controle de execução da produção. Esse tipo de empecilho, né, que a gente coloca assim, empecilho do TI, que às vezes tem alguns problemas que eles já aprenderam até conviver com eles no dia a dia, em virtude que é possível você minimizar o impacto dentro de uma rotina de um escritório, de uma rotina burocrática, é uma coisa que não pode acontecer dentro da indústria, não pode acontecer no chão de fábrica, não pode acontecer na cadeia produtiva. Ou você perde a sua confiabilidade, estabilidade, você perde a integridade do seu processo produtivo. Então você tem que evitar os empecilhos do TI para evitar os outros desafios que a gente tem ali na frente. Então, esse é um trabalho que vai ter que ser feito em conjunto entre departamentos e que não é algo fácil, né? Outra coisa é a necessidade de proteger o know-how industrial, que inclui também os arquivos de geração da automação industrial, a abertura das redes industriais, que deixa vulnerável o know-how de produção, sendo necessário não só uma segurança de rede, como novos meios jurídicos de proteção, né? Uma vez que, teoricamente, fica mais acessível dados da produção, set points, coisa do tipo, né? Então, o segredo industrial coloca-se um pouco, vamos colocar assim, um pouco mais aberto aos olhos das pessoas, que não estão envolvidos diretamente naquele processo. E muita coisa ainda se coloca que não está coberto por legislações, né? Então, meios jurídicos de proteger esse know-how, né? E para que as empresas tenham a proteção de um dos maiores capitais que ela pode ter, mais que um capital físico, o know-how de produção de algo
simplesmente, muitas vezes, imensurável, né? Então, esse é um desafio. Nós vamos enfrentar ainda a falta de mão de obra qualificada, que isso é algo latente, a gente sabe que, principalmente no Brasil, a gente ainda depende muito de alguns poucos centros com boa qualidade de formação, porque não basta a gente ter centros de formação, a gente tem que ter centros de formação com qualidade, e não só faculdades de engenharia, mas a gente precisa também de muitos técnicos aí dentro desse processo. Muita gente não só na área de engenharia e técnica, mas gente também na área de gestão, né, para poder saber direcionar os caminhos disso daí. Então, é muita coisa que vai estar envolvida. E a gente sabe que no Brasil a gente falta mão de obra qualificada e ainda mais com qualificação com qualidade, né? Então, esse é um grande desafio aqui dentro desse conceito. Ameaça da redundância. O que seria ameaça de redundância, né? Departamento de TI e vamos colocar aí, e TA querendo fazer a mesma coisa para proteger o sistema. Ou simplesmente uma questão técnica, com medo da confiabilidade, não fazer um estudo correto, você coloca lá duas coisas para fazer a mesma e para tudo, né? Porque não foi bem planejado, foi planejado separado, né? O sobrepor do TA sobre o TI e o sobreposição do TI sobre o TA, né? Essa falta de integração vai criar essa ameaça de redundância também, né? O que pode, por exemplo, você depender de uma conexão e o TI simplesmente criar algo que já teria no TA para segurança e proteção, e isso aí tornar a conexão muito lenta, ou simplesmente, eu, após uma análise de risco, perceber que aquilo ali foi inútil ainda por cima e criou um problema ainda de conexão. Então é algo que vai ter que se pensar em muito. A relutância das mudanças, isso vem diretamente dos acionistas que não vão querer correr riscos de perder investimento, que vai ser investimento alto, tecnologia nova sempre tem um certo custo, né? E você tem todos esses desafios para percorrer, todos esses riscos que eles têm que enfrentar, né? Então eles podem ser muito relutantes a essa mudança e querer manter o modelo tradicional. Outro problema seria a perda de postos de trabalho, em favor de processos mais automatizados, né? Em geral, para parte da sociedade com menos formação educacional. O que acontece, né? Aquela velha história. Às vezes se fecha uma vaga, a gente fecha, por exemplo, uma nova linha automatizada, a gente trabalha com automação, sabe disso, que às vezes acontece de a linha anterior ter 12 pessoas e a linha agora, para rodar em 3 turnos, e a linha agora precisa de 6 pessoas, precisa da metade. Todavia, como é um sistema mais complexo, ele demanda uma mão de obra mais qualificada para a manutenção. Então, daquelas 12 pessoas, na verdade, agora eles têm 9, porque eles têm 3 pessoas na área de manutenção, com salário até melhor, mas são pessoas mais especializadas. Então, aquelas pessoas que não têm a sua qualificação profissional, não têm formação educacional, elas vão estar sim perdendo seus postos de trabalho, com dificuldade de se recolocar aí dentro, mesmo que hajam novas profissões, novas tendências para empregos, né, com até melhores salários, melhores condições de trabalho, mas entretanto essas pessoas não são qualificadas para isso. Então isso é um desafio principalmente para os governos, né, que tem que ter uma política para absorver esse tipo de problema. E vai ser gerado, foi gerado em qualquer revolução industrial, como é gerado no dia a dia, quando você moderniza um pouco uma linha, né, de qualquer fábrica que seja. Então, esse é um problema que vai depender mais da área política do que da área realmente do empresarial, né? A gente também vai ter como desafio o baixo comprometimento, alta cúpula de gerenciamento, né? Coloca aí os executivos, tem um baixo grau de comprometimento com o projeto relacionado à indústria 4.0
o que gera uma série de problemas, desconfianças, uma relutância na mudança, entendeu? Um problema de, até mesmo de fluxo de caixa, porque conforme ele vê o investimento e talvez ele não tenha analisado tão bem o retorno, ou o acionista está com medo. Então, o executivo, a alta cúpula tem que ter um alto grau de comprometimento para essa coisa dar certo, né? Como qualquer projeto inovador, se você não tiver dentro das cabeças que tomam a decisão e assinam os cheques, um alto grau de comprometimento, a coisa não vai para frente, né? Novamente, a clareza legal, né, para a segurança de informação, né, uma coisa que já se fala muito hoje no mundo todo, né, como você fazer as legislações em relação às informações digitalizadas. Excesso de investimento é um desafio, ou seja, projetos mal dimensionados, né, com pouco estudo, gasta-se muito, não tem um retorno necessário, isso desestimula o mercado em geral. A partir do momento que começa a aparecer notícias de excesso de investimento em projetos visando a indústria 4.0 que não estão tendo retorno desejado, bom, isso vai ser uma cadeia, entendeu? Qual que é a cadeia? É a cadeia de baixo comprometimento de outros executivos baseados nas experiências desses projetos que foram anunciados. A relutância de mudanças por parte dos stakeholders, né? de toda uma cadeia. Inclusive, parte governamental começa a olhar com outros olhos para ver se continua com fomento, continua investindo nessa ideia, porque está vendo que não está dando certo, né? E que a iniciativa privada pode, uma hora ou outra, simplesmente desistir disso e o governo investiu dinheiro à toa, né? Então, né, isso vai até da parte técnica e de gestão dos projetos de indústria 4.0, que espero que muitos que estão vendo esse vídeo estejam ativos na participação, de usar um bom senso, usar bons métodos para poder estimar corretamente seus projetos, tentar fazer as coisas corretamente, não só se empolgar com a maravilha da tecnologia, porque nem sempre simplesmente querer colocar tudo que é lindo é aquilo que é o correto do ponto de vista de investimento, de retorno de investimento e de conceituação mesmo, né? E que o impacto dessa vez pode ser não só na sua empresa, mas também em outras empresas que estão acompanhando essa mudança, né? E a gente também tem um problema de regulamentação. Como assim? A gente ainda não tem muita padronização da coisa, né? Ainda está faltando certificações, né? Ainda tem muita coisa em desenvolvimento, né? Pela ABNT, pela ISA, pela IEC, pela ANSI, pela I3E, pelo Diaba 4. Então a gente ainda não tem, assim, olha, padrão 4.0, ó, é essa norma para tudo que eu quero. Tem aqui para praticamente tudo, ó, tem 90% normalizado, perfeito, é isso que a gente vai seguir o caminho. A gente não tem, né? E isso às vezes faz com que a parte técnica trabalhe no escuro, né? Então, isso gera um problema para todo mundo, para fabricante de equipamento, para quem está se dispondo a enfrentar esse desafio, que é implementar conceitos da indústria 4.0, e para o cliente em geral, para todo mundo, né? Então, as cabeças pensantes dos órgãos que criam a, os nossos padrões, as regulamentações e certificações, aí tem um trabalho muito grande pela frente. E aí, falar um pouquinho mais de uma das tecnologias básicas, né? O Big Data. O Big Data, ele é análise de grandes quantidades de dados, né? E consiste em 6 Cs na indústria 4.0 ou nos ambientes cyberfísicos. Conexões, sensores e redes, né? Essa é a primeira grande, grande fonte das quantidades de dados que eu vou ter. Cloud Computing ou Data on Demand, né? Ou seja, a computação em nuvem,
dados por demanda que você quer, seja para o sistema de geoprocessamento, seja para o sistema de, vamos supor, de dados de coletas, de durabilidade de motor, por exemplo, ou simplesmente de previsão de tempo, como já foi citado anteriormente, ou de dados de mercado, de demanda de mercado, né? Então, são vários tipos de dados que a gente pode estar acessando por ali. Dados vindos externos ou dados até mesmo da própria empresa, né? Gerar uma própria nuvem de dados de equipamentos da empresa, por exemplo. O cyber, né? Que seria o modelo e memória, que é os modelos e as memórias já geradas ali dentro do seu sistema ou de sistemas externos. Conteúdo, contexto, significado e correlação. O que seria isso daí, né? Seria basicamente documentações que são geradas dentro dos projetos, dentro de todos os ambientes envolvidos nessa parte, né? E como eles vão se correlacionar com a sua aplicação e como que você pode utilizar, né? Então, tudo isso vai gerando um mundo de dados que você pode usar ou não, né? Comunidade, ou seja, como vamos imaginar os fóruns, por exemplo, que a gente compartilha, colaborações, né? Quanta coisa a gente não fala hoje em dia no meio das empresas, de trabalhos colaborativos, de equipes entre vários lugares do mundo. Isso é uma forma de Big Data também, né? Você tem um grupo que compartilha conhecimento e colabora para que um determinado projeto ou uma determinada tarefa seja executada. Tá? Customização, personalização e valor. É você pegar todas essas informações e você personalizar ela para agregar valor da maneira que você precisa utilizar. Muito obrigado. Esse foi o primeiro vídeo, né, de uma série de vídeos que a gente vai estar falando aí da indústria 4.0, de CLP, engenharia de software e métodos ágeis, tá? O próximo vídeo a gente vai falar um pouco do CLP na indústria 4.0, tá? Não esquece de visitar o canal, tá bom? O canal da indústria, meu canal dentro do portal da indústria 4.0, tá? O link está aí na tela, né? O endereço está aí na tela. E visita lá porque tem sempre artigo legal. Abraço e até o próximo vídeo.